Agora, Pri, a pergunta que não quer calar. Ok, eu tenho endometriose, estou dando exemplo. Já entendi que a pílula não vai me ajudar. O que eu faço então? Uhum. As mulheres que usam pílula por indicação médica, conta para elas então como é que o que você faz é o tratamento ideal para isso. Uhum. Tem alguns cenários, né? E eu acredito que a pílula realmente não vai estar tratando, né, aquele quadro, seja de ovários policísticos, seja da endometriose. Mas eu também não recomendo parar de uma hora para outra, principalmente porque sim tem os efeitos rebote. E no caso de mulheres que têm endometriose e sofrem com muita dor e de alguma forma a pílula auxiliou nisso, eu super recomendo fazer um tratamento aí de mudanças alimentares, de hábitos de vida de 1 a 3 meses, para que você realmente não tenha muito dessa alteração. Então, assim, no caso da endometriose, o que a gente tem? A gente entende hoje que a endometriose, ela não é só causada, na verdade, ela não é causada por uma alteração hormonal. Ela é estimulada por uma alteração hormonal. A A gente base da já conversou. endometriose hoje é muito uma alteração inflamatória e imune, tá? Então, o exemplo que eu sempre trago para ilustrar isso é, vamos supor que você fez um corte na sua mão, né? E depois você vai lá e espreme limão nesse corte, então vai doer pra caramba. Se você. A endometriose seria mais ou menos isso. O que fez doer não foi o limão em si, foi o corte que já estava ali, né? Se você tivesse espremido o limão na mão sem o corte, não teria doído. E o que causou esse corte não foi o limão também. Então é mais ou menos isso. A endometriose é como se o que causou essa proliferação do endométrio crescer em vários locais ali do corpo, né, fora do útero, não foi o estímulo hormonal. Mas como o endométrio é estimulado pelo estrógeno, toda vez que o estrógeno aumenta, ele vai ter esse estímulo. Dentro da visão da nutrição, a gente cuida da endometriose, e aí eu não gosto de usar o termo tratar, porque algumas mulheres sim têm remissão, e algumas mulheres a gente só vai manter o quadro sem progressão, reduzir dor, facilitar a gestação e tudo mais, né? A gente começa tratando muito a questão intestinal. Então, o que é a questão intestinal? Não necessariamente é você ir ao banheiro todos os dias, mas é tratar o que a gente fala da imunidade que está presente no intestino, dos estímulos inflamatórios que estão presentes no intestino, e também tratar como uma alimentação e um estilo de vida anti-inflamatório, né? Então, essa é muito da visão na endometriose. No caso dos ovários policísticos, no geral, tem bastante relação com a questão do que a gente chama de resistência à insulina, que está relacionado tanto a um consumo excessivo de açúcar, carboidratos refinados, mas também a um padrão de estresse que pode piorar isso. Então, é muito comum, por exemplo, pessoas que dormem mal ou que têm um sono muito interrompido terem resistência à insulina também. Isso pode acontecer, né? Ou às vezes até por deficiências nutricionais, por falta de magnésio, a própria falta de ômega 3 dificulta essa conexão da célula, né? Então, esse seria o quadro mais padrão, né? E assim, de praxe, se uma pessoa está me escutando agora e tipo, não sabe por onde começar, retirar o máximo que você conseguir açúcar refinado, farinhas brancas, né? Então, pão branco, mesmo tapioca, você reduzir ali as porções, isso ao longo do dia, e retirar laticínios. Então, tanto na endometriose quanto nos ovários policísticos, os laticínios acabam tendo um estímulo maior, tanto pela questão inflamatória deles e até pela questão hormonal, né? É claro, algumas pessoas me perguntam, Pri, eu vou ficar a vida inteira sem. Não, mas agora que você está curando esse corte, né, essa mão cortada, esse órgão que está precisando de mais atenção, retire até você chegar no seu equilíbrio, né? E aí, nos ovários policísticos, a gente vai identificar, às vezes tem também o que a gente chama de síndrome dos ovários policísticos pós-pílula, que é o efeito rebote do uso da pílula, né? E vem muito junto dessa questão de causar também a acne e a queda de cabelo. Porque enquanto a gente está usando a pílula, existe um bloqueio da produção de testosterona, né? E a forma como a pílula faz isso, ela aumenta uma proteína que a gente chama de SHBG, caso alguém queira depois pesquisar. Mas essa proteína, na verdade, ela é como se fosse um trenzinho ali, um carrinho que carrega o hormônio pelo corpo. Quando esse hormônio está sendo carregado por esse carrinho, esse hormônio não está disponível. Então, às vezes, até você faz o exame lá de testosterona total e tá
alta, mas a testosterona disponível mesmo está muito baixa. E um dos efeitos que eles falam é que quando se usa a pílula, esse hormônio pode ficar alterado por muito tempo depois de você ter parado a pílula. Então, realmente, quando tem outros fatores facilitando para que esse hormônio fique alto, como é o caso justamente desse excesso de açúcar, do excesso de insulina, né, de uma alimentação mais inflamatória, a gente dificulta mais ainda essa recuperação, né? E aí, assim, de praxe, tem sim algumas estratégias, pelo menos para você começar pelo menos um mês antes de retirar a pílula, né? Então, a primeira seria começar avaliar com muita sinceridade sua alimentação, né? Ver se tem ali o basicão, que é pelo menos 2 frutas por dia, principalmente as frutas mais ricas em vitamina C, acerola, laranja, goiaba, caju, tangerina. Então, isso auxilia muito você até a facilitar esse retorno da ovulação, né? Porque às vezes as pessoas consomem fruta, mas são 2 bananas por dia todos os dias, ou algo assim, né? Aumentar bastante o consumo de vegetais, principalmente o grupo das brássicas, que é o grupo que vai fazer a detoxificação hormonal no nosso corpo. Então, entra aí brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, né, aspargos para quem tem acesso. Então, esses alimentos aí de meia a 1 xícara por dia, você já vai estar auxiliando nesse processo também, né? E o terceiro é fazer o ciclo das sementes, que é uma variação, mesmo que você não esteja ciclando adequadamente, você vai incluir ele a partir do primeiro dia da sua menstruação ou do seu sangramento, né? 1 colher de sopa de semente de linhaça, 1 colher de sopa de semente de abóbora, daquela branquinha, sem casca, torradinha. E você vai fazer isso por 14 dias e no 15º dia você muda para 1 colher de sopa de gergelim e 1 colher de sopa de girassol. Então isso vai tanto fornecer nutrientes que vão auxiliar nesse processo, quanto vai auxiliar o seu corpo a voltar a ciclar. A linhaça, especialmente, é muito poderosa no processo de detoxificação hormonal, no processo de regular o ciclo como um todo. É claro que esse é o basicão, o que vocês já podem começar a fazer. Existem especificidades, a pílula, nutricionalmente, algo que é bem documentado é que ela depleta vitaminas do complexo B, zinco e magnésio. Então, as vitaminas do complexo B estão muito ligadas à nossa disposição, à nossa energia e também muitas questões psicoemocionais, digamos, né? Então, desde sono, depressão, a própria TPM está muito ligada à falta da vitamina B3, então a gente trabalha muito nisso. O zinco está muito ligado com a questão da melhora da imunidade, do fortalecimento do cabelo, da melhora até da formação de hormônios. Então, se uma mulher, por exemplo, eu quero engravidar, usei pílula, sei lá, 10, 12 anos. Se ela para de uma hora para outra, ela já vai estar depletada nesses nutrientes. E por mais que o obstetra dela recomende ali só o metilfolato, provavelmente vai estar faltando os outros nutrientes, né? Então isso também é bem importante da gente entender que vale a pena, às vezes, até um olhar mais individualizado, ou realmente focar nisso de repor essas vitaminas. E se por alguma razão você decidir continuar com a pílula por mais tempo, porque você não está preparado, porque você está estudando ainda, ou né, está se informando, é importante também usar essa reposição de nutrientes enquanto você está fazendo o uso, porque isso já vai facilitar bastante, né? E aí os efeitos que a gente fala, principalmente do efeito rebote de acne, queda de cabelo, tendem a acontecer aí de 3 a 6 meses depois da parada da pílula. Mas se passou esse tempo, se a sua alimentação tá legal, se você repôs tudo, ou você precisa realmente ajustar algum hormônio de uma forma mais específica, ou até pensar se você já não tinha algumas predisposições à acne antes, né? Porque se você começou a usar a pílula para tratar acne, você já tinha algo lá atrás que estava disparando a acne. E como a pílula não tratou, quando você tira a pílula, esse algo continua lá, né? Então é realmente a gente olhar para isso também. Então, assim, o que a gente fez, na verdade? Por que a Pri está aqui hoje? Por que ela é nutricionista, que é minha parceira? Na verdade, a nutricionista hoje que atua dentro do workshop é a Priscila. E, assim, de tudo que eu vi até hoje, eu acho o trabalho dela muito certeiro. Ela também tem um programa online que é o Ciclos Femininos, Ciclos da Mulher, né, Pri? Ciclos da Mulher, isso. Ciclos da Mulher, que é todo voltado para isso. Só que, assim, eu, no workshop, eu sei, a minha expertise é te ensinar, dar as ferramentas para você conhecer o seu ciclo, né? Entender quando começa e termina cada fase, não só no sentido biológico, mas no sentido emocional, comportamental, influência da lua.
teu ciclo como mapa comportamental. E aí, a Pri entrou lá e ela traz de presente pra gente um bônus que é o Sem Pílula com Leveza. Você pode contar pra gente, Pri, para as mulheres que vão vir para a 15ª turma, que a gente abre as inscrições amanhã, o que essas mulheres que estão querendo parar com a pílula, seja por qualquer problema ginecológico ou por medo de engravidar, com medo de efeito rebote, o que elas vão encontrar com você no Sem Pílula com Leveza? Tá, tem uma aula e tem um e-book, né? Então eu explico bastante desses processos de uma forma um pouco mais detalhada. Tem até algumas orientações que tipos, porque a gente pode também ter alguns contraceptivos que causam esses efeitos rebotes após a parada do uso, e tem alguns que causam durante o uso, então vocês podem até dar uma olhada lá nos princípios ativos e ver, né, se está condizendo com o que você usa ou não, né? Tem algumas dicas de especiarias também direcionadas para quem tem endometriose, para quem tem síndrome dos ovários policísticos, que pode aplicar na forma de tempero, bolchado. Então, isso acaba sendo algo bem bacana como estratégia também que elas podem implementar, né? Então, são algumas formas realmente de já direcionar esse caminho inicial, principalmente nesse processo de parar, nessa pré-parada, né? O De mês fato, de se antes, né, que você preparar. recomenda. Fazer o que está no Sem Pílula com Leveza já 30 dias antes de parar mesmo com o hormônio, né, Pri? Isso. E Isso vai seguir auxiliar depois, muito. né? Porque por mais que, assim, eu vejo que muitas pessoas, até as pessoas que entram lá no meu programa, né, falam, eu tenho uma noção do que é alimentação saudável, eu acho que eu tenho uma alimentação saudável. Mas quando a gente entra a fundo, falando, olha, né, de quantidades, de combinações, a maioria das pessoas fica deficiente, principalmente na questão de quantidade, por exemplo, de vegetais, que é o mais básico, e até o foco mais terapêutico mesmo, né? Então, como eu falei para vocês, é diferente você comer alface e tomate de você estar comendo o grupo das brássicas quando você quer trabalhar a detoxificação hormonal, né? Que foi esses alimentos que eu dei de exemplo. Então, realmente, isso acaba fazendo diferença. A alimentação, a nutrição evoluiu e tem evoluído cada vez mais, a gente consegue entender, né? Quando a gente fala modular os hormônios, é porque uma vez que aquele hormônio está no nosso corpo, ele não fica sempre naquele mesmo formato, né? Uma coisa muito evidente, assim, mulheres que às vezes usam a tal da pílula da beleza, que a injeção hormonal, né, que fica ali. Por mais que ela esteja tomando uma injeção de testosterona, às vezes ela tem efeito rebote, como aumento de celulite ou até ganho de peso que não é esperado, justamente porque aquele hormônio ali, ele se converteu, a testosterona se converteu em estrógeno, né? Então, a gente entender mesmo que muitas vezes o efeito até do que você está tomando, mesmo que tenha uma promessa mais milagrosa, vai depender também de como está o seu estilo de vida, né? Então, se você é uma pessoa que está, sei lá, cuidando de tudo e tá dormindo super mal e fica até 2 da manhã acordado agora na quarentena porque perdeu o ritmo de tudo, né? Então isso também vai impactar bastante na questão hormonal. Então, de fato, a gente olhar isso como um suporte, já que vai ter esse efeito rebote. Se a gente souber as estratégias que a gente pode incluir no dia a dia, a gente vai minimizar bastante esse efeito rebote e sair mais rápido dele, né?